Olá, amiguinhos. Eu vou ser o vosso guia. Eu sou o Passador, mas os meus amigos chamam-me de T. Passador em T. Acho que é por ser alto, esguio e ter uma cabeça engraçada. Tipo T. Eu fui assim chamado pela primeira vez em 1955, pelo arqueólogo Pedro de Palolo. Na realidade, eu sou mais antigo. Venho do século XV ou XVI, já não me lembro muito bem. Mas lembro-me da cidade de Lisboa e de como ela era. Quando eu andava por Lisboa no século XVI, a cidade era das mais movimentadas da Europa, cheia de barulho e de gente. Gente que vinha aqui à procura de mercadorias. Estas mercadorias chegavam de todo o mundo pelas rotas oceânicas e vinham em grande quantidade, em caixas e arcas. Por isso, a minha mãe dizia: Lisboa em terra não vivia sem o mar. E eu também por lá andei. Bom, ó amigos meus, mas isso já vos contarei quando falar de mim. A expansão marítima permitiu transformar totalmente a cidade de Lisboa. Foi no reinado de Dom Manuel I, entre 1469 e 1521, que se ampliaram ruas para receber todas as pessoas que chegavam à cidade. E construíram-se novos e grandes edifícios que serviam para vender a grande quantidade de produtos que chegavam. O rei construiu o seu palácio mesmo em frente ao rio Tejo, ficando este conhecido como Paço da Ribeira. Ao tentar acompanhar e imitar o monarca, também alguns membros da nobreza construíram aqui as suas casas, o que levou à mudança da imagem da cidade, com a construção de edifícios para o Oriente e Ocidente do Paço, entre os quais o Palácio dos Corte Real, a engraçada Casa dos Bicos e o Palácio dos Condes de Linhares. Eu andei por todo o lado, por toda a cidade. Foi assim até ter sido despejado e substituído, provavelmente por simples botões, aqueles malandros redondinhos. Eu, um objeto tão importante, que até estou nos painéis de São Vicente. Sim, porque a minha função é ligar e fixar o vestuário. Funciono como um fecho, tal como o do teu cinto. Normalmente, prendo o vestuário masculino e de gente endinheirada. Estou geralmente ligado a uma tira de couro ou por meio de uma peça metálica. Eu e a peça metálica somos os melhores amigos. E nunca nos separamos, porque funcionamos muito bem assim. Encaixamos tão bem que alguns estudiosos recuaram o meu aparecimento e utilização ao período ibero-romano, mas continua a haver dúvidas quanto à minha função e cronologia. É certo que já por cá andávamos nos séculos XV e XVI, pois como vos estou a contar, eu lembro-me bem da cidade nessa altura. Eu e a minha família somos peças metálicas feitas a partir de um molde e por vezes, como somos vaidosos, somos decorados. Somos por isso muito importantes. A maneira como somos feitos e a nossa decoração ajudam a datar os achados, uma vez que correspondem a técnicas e formas que são diferentes de século para século. Apesar dos meus donos e dos tecidos em que íamos fixados terem desaparecido, nós, os passadores em T, sobrevivemos. Geralmente somos encontrados em sítios arqueológicos, ou seja, em lugares ou espaços onde houve ocupação humana no passado e que mostram como se vivia. No nosso caso, através da roupa das classes sociais mais abastadas. Os arqueólogos, que são os investigadores que fazem escavações e estudam os objetos retirados da terra, encontraram-nos em Lisboa. Alguns familiares meus foram encontrados nas escavações feitas na Praça da Figueira, onde antigamente se localizava o Hospital Real de Todos os Santos. Por este hospital passaram diversos doentes, dos mais pobres aos mais ricos. Os passadores em T eram muito apreciados e, por isso, também nos encontraram em escavações arqueológicas na frente ribeirinha de Lisboa, isto é, em frente ao rio Tejo, precisamente numa construção que remonta ao século XVI, o Palácio dos Condes de Linhares. Upa, upa! Pois, meu amigo, lembro-me bem da tua casa. Ainda nos encontramos lá algumas vezes, não te lembras? Por isso, não me espanta que tenhas sido encontrado nela. Já eu, como sabes, fui mais aventureira. Viajei, afundei-me e estive enterrada no mar e na areia durante séculos. Deixem-me que me apresente. Eu sou a Senhora Fivela. Sou uma senhora engraçada e de formas redondinhas. Sou talabardo da parte da mãe ou baldrico da parte do pai, que é francês. Acho que recebi estes nomes de família devido à nossa função. E sabem qual é a minha função? É estar junto do cinto que nos dá um nome e ajudá-lo a segurar a Senhora Espada, uma peça de luxo que mostra a riqueza do nosso dono. Sim,
porque normalmente fazemos parte do vestuário masculino. O talabarte, que era uma correia que se punha ao ombro, foi substituído pelo cinto de espada por volta de 1680. Há tantos séculos atrás, utilizando-se nesse caso pelo menos 4 fivelas como eu. Numa coisa, o passador em T tem razão. Lisboa era terra de entradas e saídas e muito esvairada de gentes. Eu fiquei curiosa com o que aqui chegava e decidi viajar. Embarquei na aventura de ir para outro continente. Entrei a bordo de uma nau em Lisboa, passei pela Barra e entrei no mar. O mar! A viagem foi demorada. Desci o Oceano Atlântico pela costa de África, vi animais estranhos e um tempo medonho. Passámos pelo Cabo da Boa Esperança e entramos noutro oceano, o Oceano Índico. Fui ainda a Moçambique, onde mais tarde voltaria, desgraçadamente, para parar finalmente em Goa. Vivi naquela cidade da Índia durante uns anos, mas depois, com saudades da minha família e amigos, quis voltar a Lisboa. Foi nessa altura que tive, digamos, um certo azar. Afundei na viagem de volta em África. Embarquei numa fragata chamada Santo António de Taná, que se dirigia para Mombasa, no atual Quénia, em socorro dos portugueses que estavam no Forte Jesus naquela cidade. Mas sofremos uma grande derrota e acabámos afundados nestas águas. Eu fui, por isso, encontrada no mar junto ao que sobrava do casco, isto é, do fundo em madeira da fragata Santo António de Taná, em frente ao Forte Jesus de Mombasa. Os arqueólogos, que trabalham tanto em terra como no mar, encontraram-no no século passado. Vejam só, ainda antes de vocês nascerem, na década de 1970. Quando os arqueólogos me acharam, eu estava tão suja e cansada que eles tiveram de me ajudar a voltar à minha forma original. Os arqueólogos usaram o desenho das minhas formas para perceberem como eu era e ajudarem a datar-me. Depois, em colaboração com os conservadores-restauradores, ou seja, os investigadores que fazem experiências e mexem em químicos, cores, metais e outras coisas, deram-me um belo banho e eu voltei ao que era. Os arqueólogos recorrem aos conhecimentos que aprenderam na escola e muitas vezes à sua imaginação para poderem perceber o que somos e quem somos.